Mark, eu acho que já dá para começar. Dá para começar? Deixa eu ver. Já temos 22 pessoas aqui. Perfeito. Bem, primeiramente, queria dar uma boa tarde a todo mundo, né? Agradecer a todos que estão participando hoje dessa live sobre como construir uma cultura na empresa. E agradecer principalmente as pessoas que vão apresentar hoje, né? Que é a Letícia Peroso, da B. Brown, e a Isabel Azevedo, né? Que é VP de RH, que estava na MDS recentemente, né? E agora você vai se mudar para Portugal, é isso, Isabel? Por hora, é só um engagement para desenvolvimento, né, Vera? Mas quem sabe? Tem uma jornada de aprendizado importante aí na Europa. Perfeito. Exato. Perfeito. Mas queria agradecer demais a todos que estão participando. E vou explicar um pouco também a dinâmica, né, antes da gente iniciar. A Letícia vai iniciar com a apresentação. E depois da apresentação, aí vão colocando as perguntas no chat, né, que no final dessa apresentação da Letícia a gente pode tirar todas essas dúvidas. E depois da Letícia a gente vai ter a Isabel, né? Aí são algumas perguntas que a gente vai fazer para ela e a gente vai ter essa interação. E também a gente conta com a participação de todos vocês também para darem ideias, né? Falar também de como vocês constroem a cultura nas empresas de vocês, tá bom? Bem, vou passar a palavra para a Letícia e, enfim, uma boa apresentação para todos vocês. Tá ótimo, obrigada, Mark. Primeiro quero agradecer ao Fala, Vera, Mark, todo o time pelo convite. Acho que é uma oportunidade muito bacana, né? Principalmente, né, estar ao lado da Isabel também. Uma honra. E o que é bacana, né, que toda vez que a gente troca, né, a gente conta um pouco das nossas experiências e vivências, a gente acaba aprendendo mais, né? Então isso também nos ajuda a crescer, a desenvolver. Então essa troca é muito importante, né? Manter essa comunidade ativa é muito bacana. Eu vou iniciar a minha apresentação, mas assim, na verdade, é mais uma orientação, né? Então, eu quero deixar o público bem à vontade para fazer as perguntas, para me interromper quando for necessário, quando vocês se sentirem à vontade para, né? Essa troca, eu acho que é muito bacana. Antes só de começar me apresentando para vocês, né? Meu nome é Letícia Peroso, eu trabalho hoje nos laboratórios B. Brown, sou responsável aqui pelos pilares de desenvolvimento humano organizacional, então estou à frente de todo o processo, né, de desenvolvimento e mudança de cultura dentro do grupo. Sou pedagoga de formação, mas já tive uma vivência em sala de aula, mas logo no início da minha carreira eu fiz uma transição para o ambiente corporativo. Então, desde então, construí a minha carreira aqui. Não dá para a gente falar um pouco da idade, porque isso acaba denunciando a gente um pouquinho, né? Mas tenho aí mais de 10 anos de experiência na área de RH, enfim, passando pelos subsistemas, né, de atração, de desenvolvimento. Mas eu vou dizer para vocês que os últimos 3 anos eu me descobri muito, né, estudando inovação, metodologias ágeis. Então, eu acho que hoje em dia o RH é provocado a olhar, né, e a estudar outras frentes, outros conteúdos, que além daquela escola clássica, né, que a gente tinha em termos de formação. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Vocês conseguem visualizar? Só me dá um ok, porque quando compartilha, vocês somem, eu não consigo enxergar mais ninguém. Só me dá um ok. Pode deixar, que quando aparecer aqui eu te aviso. Não apareceu ainda, não? Ainda não. Não, ainda não. Às vezes tem que girar a manivela. Então, peraí. Ah, tá. Agora foi. Não. Agora foi. Pode colocar ocultar aí, ó, que aí sai essa barrinha. Isso, perfeito. Tá ótimo. Acho que tá. Letícia, o seu áudio. Tá desligado. Tá, ela tá no mute. Ah, tá, porque você compartilhou com áudio, acho que...
Acho que você tem que tirar quando você colocar Entendi. o vídeo, você tem que Aham, compartilhar. aí eu volto a compartilhar o áudio, porque quando eu compartilho isso. o áudio, ele corta meu som aqui. Não, beleza. Exato. Pois Tá é. Agora vai. Entendido. Pronto. Agora vamos fazer, agora fazendo certinho, né? Agora está escutando perfeitamente. Bacana. Bem, só contextualizando um pouquinho para vocês, né? A B-Braun, ela é uma empresa da indústria farmacêutica, né? Mas precisamente de medical device. Nós somos uma jovem senhora de mais de 175 anos de existência no mundo, né? A gente está presente em mais de 50 países. Somos no grupo, né? Mais de 50 mil colaboradores em todo o mundo. E no Brasil, nós estamos há aproximadamente 54 anos e somos em torno de 1.400 colaboradores, né? Assim como todas as organizações da indústria do segmento de saúde, de farma, nós vivemos num ambiente extremamente regulado, né? Então, somos auditados e somos muito processuais. E conectando isso, né, ao nosso movimento de transformação, no ano de 2020, que foi o ano que o mundo foi impactado, né? O ano que nós vimos, assim, o mundo inteiro parar por conta do processo pandêmico, nós mergulhamos numa mudança de transição, assim, profunda, né? Para que a gente pudesse descobrir novas possibilidades e como que a gente inovaria, né? Durante todo esse universo, né? Que nós fomos impactados. E aí, por quê? Como eu falei para vocês, nós somos uma empresa muito regulada, né? Então, a gente tinha os nossos processos, a nossa forma de agir. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Beleza. Então, tudo nosso era muito estruturado e organizado. Isso quer dizer, assim, bem engessado. E aí, quando a gente fez esse mergulho profundo, né, aqui no Brasil, a gente começou a refletir e a se questionar sobre diversas práticas que nós tínhamos em termos de cultura e que não faziam mais fit, né, com o modelo que a sociedade estava implementando ou que ela estava necessitando, né, no meio da pandemia. Eu acho que todas as organizações, independente do segmento, foi impactado por isso. E aí, para a gente não foi diferente, só que para a gente foi uma dor muito grande, né? E aí, por quê? Porque colocar, por exemplo, colaboradores em home office não era como colocar uma startup em home office, né? A gente estava falando em mobilizar toda a nossa equipe de back-office para o home office, onde os nossos colaboradores trabalhavam com desktop, né? Então, assim, só as lideranças tinham notebook. Ou seja, a gente teve que correr atrás e fazer toda uma mobilização para que os times de back-office tivessem, né, por exemplo, um notebook. E, para além disso, dar acesso, porque pela nossa cultura, né, por sermos muito processuais, tudo nosso era acessado e homologado dentro da rede B-Braun. Então, esse foi só um exemplo, né, do que nós fomos impactados e por onde a gente começou a fazer todos os nossos mergulhos, né, de transformação, descoberta de possibilidades. E nós fomos surpreendidos também, né, porque o global, dentro, né, de todo o processo de transformação, eles começaram a refletir sobre os modelos de atuação do Grupo B-Braun, porque naturalmente, né, como uma empresa, né, global, a gente tem algumas diretrizes, né, alguns direcionadores que vêm diretamente do grupo, mas a B-Braun, ela sempre prioriza muito a autonomia, né, de processos das subsidiárias. Então, nesse meio tempo, enquanto a gente fazia os mergulhos, né, para poder encontrar o nosso caminho e a nossa rota, a gente recebeu um guarda-chuva que é um direcionamento do global e ele se chama The Next Decade. Então, hoje, aqui no grupo, nós temos uma estratégia, né, que é a estratégia da nova década, e ela vem conectada aos 4 pilares, onde nós temos, né, o desenvolvimento de novas tecnologias, a digitalização, né, que é um processo que foi, enfim, marcado e falado muito, porque eu tenho vários cases, tá, para contar para vocês na B-Braun, mas um dos cases que a gente tem é do processo da assistência técnica, onde
pasmem, mas a gente utilizava o papel carbono quando o nosso técnico ia tirar uma OS no cliente. Então, esse processo de digitalização, para a gente, acho que um pouco diferente das empresas, né, que nasceram já no ambiente digital, ele era mais do que necessário para a B. Braun. E tudo isso, né, olhando para a nossa cultura, trazer o foco para o cliente, então trazer a centralidade para além do que é qualidade e serviços, mas entender a jornada do paciente, né, entender a necessidade do cliente. E aí, no caso, a B. Braun, ela é uma empresa B2B, né? Então a gente se relaciona com clínicas e hospitais, então trazer isso, né, para o nosso foco. E, é claro, sem perder o compromisso com os nossos colaboradores, né? Então, o Joy Commitment é justamente para que, através dos nossos colaboradores, a gente consiga atingir todas as 3 frentes. E aí foi nessa estratégia que a gente percebeu o quanto que o nosso direcionamento ele estava casado com aquilo que o grupo estava buscando. Então, por isso que o nosso precisamos fazer melhor, ele está conectado às estratégias globais. E aí, fazendo, né, abrir um parêntese aqui, é onde é extremamente estratégico e necessário que as nossas ações de transformação de cultura estejam plugadas na estratégia do negócio. Porque se ela não estiver plugada na estratégia do negócio, ela não tem força, né? Ela morre, e aí ela não se conecta, porque a gente estuda e fala muito sobre cultura, e às vezes, né, quando a organização ela não é madura, a gente acaba dissociando isso, né? Acho que cultura é coisa de RH, onde RH faz a gestão, né? E estratégia é outra coisa que está lá conectada ao negócio. Mas, na verdade, a cultura, ela é o negócio, né? É ela que dá o tom. Até porque nós acreditamos que é somente através dos comportamentos, né, que a gente expressa que efetivamente a cultura acontece. Não é só aquilo, né, que está escrito, ou que está desenhado, colado, plotado em algum lugar. Então, a gente, dentro desse novo contexto, a gente entendeu que era necessário ressignificar, né, a nossa estratégia enquanto companhia e a atuação comportamental dos nossos colaboradores efetivamente, né, para que tudo que a gente faça hoje dentro da B. Braun, que ele esteja conectado com a estratégia de uma cultura centrada no cliente. E aí eu trago para vocês, né, um exemplo. Essa não é uma criação, né, 100% nossa, ela é uma adaptação que veio da Flow, através da Cláudia Vale. Não sei se vocês a conhecem, mas, enfim, quem trabalha, né, ou quem está construindo estratégias, olhando para a centralidade no cliente, Customer Experience, Employee Experience, eu acho que vale super a pena acompanhar a Cláudia Vale nas mídias sociais, aí Instagram, porque ela tem uma experiência muito bacana, e através, né, de uma metodologia criada pelo grupo, né, pela Flow, a gente orientou e segmentou o que a gente entende como pilares importantes para a construção de uma cultura centrada no cliente. Então, o primeiro é o propósito, né? E aí, olhando, né, para o nosso propósito, para a nossa missão, onde nós somos uma empresa que existe para proteger e melhorar a saúde das pessoas ao redor do mundo, a gente começou a olhar e entender de que forma que a gente faz essa venda, sabe? De que forma que a gente traz o propósito como algo muito maior do que além de uma questão meramente comercial. O segundo, que é dar voz ao cliente, né? Então, Customer Voice, onde a gente precisa construir, né, um programa onde ele traz a voz do cliente, ou seja, ele traz o cliente para o centro, e aí a gente começa a fazer uma relação, não só uma relação comercial, onde só um lado ganha, né, mas de que forma que a gente tem isso cross, e para a gente foi super bacana, porque nós estruturamos uma área de Customer Experience, nós começamos a ter um olhar, né, de centralidade no cliente, que já conecta com o terceiro pilar, porque não adianta a gente só olhar para o cliente, a gente também precisa olhar para a experiência do colaborador, e aonde a experiência do colaborador, dentro desse contexto de cultura, como que eu recebo, como eu desenvolvo, né? Como que o meu colaborador sai da B. Braun, né? Então, a gente começou a olhar também na perspectiva da experiência, como o meu ciclo de vida, ele traduz,
né, o precisamos fazer melhor, ou ele traduz a cultura da B-Braun para todos os nossos colaboradores. O quarto, que é o drive do comportamento, então a gente definir e redesenhar os nossos comportamentos considerando o nosso novo jeito de ser e agir, e aqui, né, a gente ainda está passando por um processo de atualização das competências, mas nós já tivemos a inserção, né, de 3 novos valores no grupo. Então, diversidade, que antes não era algo que estava claro, né, efetivamente como um valor da companhia, ele passa a ser um valor da companhia, e aí a partir daí a gente gera várias reflexões, né? Então, de que forma que eu fomento um ambiente diverso, de que forma que eu valorizo a diversidade dentro do meu time para ter efetivamente uma equipe de alta performance. A jornada do cliente, então mapear e desenhar toda a jornada do cliente e os pontos de contato, né? Então, como o cliente da B-Braun faz o negócio, de que forma que a nossa cultura, né, ela transborda a imagem da companhia no cliente, e a contratação, né? Que aí aqui é efetivamente trazer pessoas que estejam orientadas para uma cultura sentada no cliente, né? Pessoas que sejam apaixonadas pelo cliente. E em cima desse grande panorama que a gente chamou de orientações gerais e guideline, nós plugamos todas as nossas ações na tríade estratégica. Então, nós temos uma pirâmide, né, que é a confiança na organização, então é resgatar isso está muito conectado com os novos comportamentos, com o olhar de experiência do cliente e do colaborador, então de que forma que eu conecto e eu resgato essa confiança. É a eficiência, né? Então, de que forma que eu trago, né, a eficiência para dentro de casa, mas considerando metodologias ágeis, considerando novas formas de agir. E o engajamento, que aí está conectado especificamente em ações que são diretivas e traduzem uma cultura de centralidade no cliente interno, que aí no caso aqui é o nosso colaborador. Então, de que forma que a gente conecta esse engajamento e de que forma que a gente torna o nosso colaborador um embaixador, né? Que a gente acredita que para que o nosso cliente, né, que ele efetivamente tenha uma boa experiência com a marca, ele vai ter isso através dos colaboradores. Então, de que forma que o meu colaborador consegue extrapolar, né, e trazer essa cultura no touchpoint do cliente. E para a gente é um desafio. Letícia, você falou de uma coisa interessante no slide anterior, que foi do Customer Voice. O que seria o Customer Voice? Porque isso para mim é uma novidade. Então, efetivamente a gente tem um programa onde nós temos, né, a jornada, ele faz total touchpoint com o fator 5, que é a jornada do cliente, mas e eu vou trazer um exemplo para vocês mais à frente, mas é ter um programa onde a voz do cliente, ela ecoa dentro de casa. Então, a gente está falando das pesquisas NPS, a gente está falando das pesquisas relacionais que tocam o cliente, a gente está falando efetivamente de trazer um programa, né, onde o cliente vem a B-Braun, conhece a B-Braun e traz sugestões a B-Braun para que a gente melhore a nossa relação diretamente com ele. Né, para que a gente vá além, né, do que é só comercial, digamos assim. Convidar excelente, muito bom. E aí, conectando um pouco tudo isso, né, vocês devem estar se perguntando assim, tá bom, Letícia, mas de que forma que a gente efetivamente traz a prática, né? Porque eu acho que uma dor para a gente que é de RH é justamente pegar todo esse leque de informações e traduzir isso em ações que efetivamente trazem a vivência, né? Porque a gente chama de arquétipos, né, dentro da gestão de cultura, ou seja, é aquilo que o colaborador vai ver, que o cliente vai ver, que efetivamente traz essa ação, ou seja, mostra o quanto que a gente está mudando a cultura, a gente está fazendo transição de cultura. Então, confiança na organização, né? Dentro desse pilar, o que a gente trouxe como ação efetivamente? Transparência nos resultados. Então, na Braun, os colaboradores, eles não tinham uma visão de como a organização estava, né? Se os resultados estavam positivos, se eles estavam negativos, se estavam negativos, o porquê eles estavam negativos, né? Qual eram as ações estratégicas da companhia. E a gente parou para se perguntar
de que forma que a gente poderia se conectar com esse colaborador, mostrando para ele, né, onde a companhia estava, qual era o movimento que ela estava fazendo e quais eram as iniciativas que estavam acontecendo para isso. Então, a reunião, né, digamos assim, a live de transparência, porque na verdade ela acontece remota, né, e todos os colaboradores têm acesso, então é a minha realidade, colaboradores de produção, colaboradores de chão de fábrica, pessoas que não têm acesso, né, a equipamentos corporativos, pessoas que têm dificuldade com tecnologia, então a gente, de uma certa forma, né, as reuniões online, elas foram muito utilizadas durante o processo de pandemia, a gente teve um trabalho educativo para ajudar essas pessoas, né, que estão distantes da estrutura de escritório, para poder utilizar essas ferramentas. Então, os colaboradores de chão de fábrica conseguem acessar diretamente pelo celular. A gente disponibiliza a rede da B-Braun, então o nosso Wi-Fi fica free, fica, né, para acesso de todos os colaboradores. E nos intervalos, a gente procura fazer essas reuniões, geralmente entre intervalo de almoço e intervalo de lanche, para que a maior parte da nossa população fabril, que representa aí uma média de 60% da minha mão de obra, que eles tenham acesso. Então, aqui na live de transparência, eu trago os resultados da companhia, a gente tem a participação do CEO, e a gente sabe que para a transição de cultura é fundamental o patrocínio da alta liderança, né, para que a gente tenha o comprometimento, para que as pessoas consigam perceber na liderança um movimento de transição de cultura. E além da gente falar dos resultados, e aqui a gente fala mesmo de resultados financeiros, né, se a gente conseguiu atingir o objetivo do mês, como a gente, né, está evoluindo durante o ano, a gente também traz iniciativas estratégicas, né, então o que está acontecendo conectado a estratégia da Next Decade, né? Então, conectado à digitalização, conectado a projetos de foco no cliente e também a desenvolvimento de novas tecnologias. Então, a gente atualiza, né? Meio que faz um refresh ali para a nossa população de tudo que está acontecendo. Então, todos os colaboradores ficam na mesma página, porque a gente acredita que é através da comunicação frequente e constante que a gente consegue, né, manter o alinhamento. Liderança, então, investir diretamente em liderança com desenvolvimento, né, através da academia de liderança. E aqui a gente está mudando um pouco, né, porque ao longo da história, principalmente uma empresa no ambiente industrial, os nossos líderes, eles eram muito formatados e desenvolvidos, considerando, vamos dizer assim, o sistema Toyota de produção, né? Então, a gente tinha que ter o menor tempo, garantir que os produtos, né, saíssem com a qualidade, que os processos garantissem a eficiência, mas, na verdade, ele nem sempre conectava com o que o cliente precisava, né? Então, tudo que a gente, às vezes, precisava mudar por uma movimentação estratégica de mercado, ou porque o mercado estava, enfim, solicitando da B-Braun uma atuação, um serviço de forma diferente, a gente tinha muita dificuldade de mudar. E aqui na liderança, a gente trouxe uma perspectiva de uma liderança mais digital, né? E aí, digital não pelo uso de tecnologia, mas digital pela forma de pensar. Então, lideranças que são mais ágeis, lideranças que estão mais próximas, vai além, né? E aí muda muito o formato, porque os nossos líderes, eles tinham muito, eram desenvolvidos e treinados na metodologia Lean, né, considerando todos os aspectos, mas muito pelo lado só, única e exclusivamente da eficiência. E na liderança digital, a gente traz informações e pílulas onde a gente fala sobre a centralidade no cliente, o compromisso, né, do foco no cliente. E, é claro, o respeito à diversidade, né, e trazer o protagonismo das pessoas. E a gente já teve vários cases bacanas nesse sentido, inclusive até de uma área que está promovendo a troca contínua junto com os colaboradores. A gente está falando de uma área de atendimento, né, é uma área operacional, e os colaboradores têm vindo com vários cases, e assim, cases que são simples, né, na sua execução, são simples na sua operação, mas que trazem ganhos, né, perceptíveis na relação do cliente. A conexão B-Braun, que aí aqui
para a gente promover efetivamente um diálogo contínuo e fluido entre áreas, porque uma das queixas que elas apareciam muito na pesquisa de clima era que as áreas elas atuavam como silos e feudos, né? Eu sei que na empresa de vocês isso não acontece, mas para a gente era uma dor. E a gente entendeu, né, que quando a gente aproxima as áreas, quando a gente aproxima lideranças e a gente coloca um para entender a dor do outro, né, então não é só processo, né, não é o FIFO. Foi o primeiro a entrar, né, vai ser o primeiro a sair, e se você tem uma prerrogativa, né, ou se você tem uma urgência, não vai ser nesse... Acho que deu uma travada. Esse processo. A gente abriu o cross. Alguém quer falar? Ô, Letícia, é porque acho que travou um pouquinho. Deixa eu ver se... Você está conseguindo escutar bem a gente? Estou. Ah, tá, porque o seu vídeo travou. Mas aproveitando, eu queria até fazer uma pergunta para você, né, em relação à liderança. Muito interessante que você falou de você ter essa aproximação, né, entre as áreas. E hoje vocês acreditam, né, que os hard skills têm que ser tão importantes quanto os soft skills? Vocês acham que tem que ter a mesma, vamos dizer assim, percentual? Deve ser metade de metade um líder hoje, atualmente, né? Deveria estar equilibrado entre hard skills e soft skills? Na verdade aqui, Mark, a gente... Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Na verdade, a gente acredita que a liderança, ela precisa ser, né, avaliada e medida, né, que seus resultados, eles apareçam através das soft skills, né? Inclusive, no nosso processo de avaliação, no líder a gente só avalia, por exemplo, as competências de gestão, né, as competências que são comportamentais, e as soft skills a gente entende que elas trazem um ganho significativo no resultado da equipe. E aí, por que isso, né? É claro que, enfim, é importante e fundamental que a liderança ela efetivamente conheça minimamente o processo, mas não tecnicamente o processo, né? Porque a execução acontece com o time e os líderes, né? Eles precisam estar junto com a equipe para fomentar protagonismo, para desenvolver, né, as habilidades da equipe em tomadas de decisão, em accountability. E a gente teve um case bacana que foi apresentado por uma área onde um colaborador, né, ele apresentou um case onde eles reduziam, né, o lead time de entrega de um determinado serviço para o cliente. E o colaborador, ele começou, né, a fala dele dizendo que ele não acreditava no potencial da ideia dele, mas que a liderança foi fundamental para que ele ganhasse confiança, para que ele se sentisse efetivamente reconhecido e que ele trouxe, enfim, né, desse seguimento ao projeto, à iniciativa de melhoria que ele tinha pensado e sugerido. Então, a gente vem percebendo que a liderança próxima e a liderança empoderando as equipes, ela é efetivamente fundamental, enfim, para o sucesso, né, para o resultado da equipe. Porque é aquilo, né, a equipe, ela dá conta de fazer, mas ela precisa do líder ali do lado, empoderando e dando a orientação, né, trazendo o drive que é importante. Então, para a gente aqui na Bebrown, a gente valoriza muito as soft skills, e a gente empodera, né, essa liderança para que eles possam efetivamente fazer o acompanhamento das suas equipes. E aí a gente deixa a parte técnica para o time mesmo. Te respondi? Claro, claro. Tem até uma frase bem legal do Richard Branson, né, da Virgin, né, o CEO, ele fala, cuide bem das pessoas que elas cuidarão do resto. Então é bem isso que você falou. Né? Você não precisa ser tecnicamente perfeito, mas se você empoderar, se você incentivar as pessoas a se desenvolverem, a procurar a solução, elas vão conseguir achar. Exatamente. Eu vou seguir aqui no nosso segundo pilar, que é a eficiência, né? E aí, como eu falei para vocês, assim, a gente trouxe um olhar de eficiência, não
única e exclusivamente para eficiência pura e simplesmente, né? Mas de que forma com que a gente transforma os nossos processos e pluga, né, com esse novo contexto de mundo e de sociedade e necessidade do cliente, né, que a gente vive. Então, a gente trouxe toda uma curadoria dentro de mentalidade ágil, né, e isso foi uma resposta muito positiva dentro da organização. Então, a gente fez efetivamente, né, uma jornada, uma trilha dentro da Academia B. Braun. A Academia B. Braun é a nossa universidade corporativa, tá? E ali as pessoas tiveram a oportunidade, né, de mergulhar, emergir no conteúdo, mas também de trocar. A gente tem percebido que todo o processo com colaboração, ele é muito rico e ele efetivamente é transformador. Então, como a gente acredita muito que é através da colaboração, é através da troca de ideias que a gente consegue gerar o resultado, né, desenvolver pessoas, a gente traz isso a todo momento como uma prática dentro da organização. Conectado a isso, né, a metodologia Tasking Teams, que é uma metodologia, né, desenvolvida pelo Grupo B. Braun, que nada mais que é a metodologia colaborativa de trabalho. Então, aqui a gente tem um problema, identifica um problema dentro da área, por exemplo, sei lá, o RH, enfim, o nosso mapa de talentos, por exemplo, ele está com um turnover de X%. A gente identifica esse problema, cria, né, um time de projeto mesmo, mas esse time de projeto não é só de RH. Eles são pessoas que vêm de outras áreas, então pode ser da área industrial, pode ser da área comercial, pode ser de uma área financeira, enfim. A gente monta um time de projeto multidisciplinar, né, não especificamente de RH, entende a dor, entende o problema e propõe uma nova ideia. E aí, o que a gente quer... E a liderança, ela é situacional, né? Então, a liderança do projeto, ela surge para desenvolver esse projeto, e aí, depois que o problema ele é resolvido, ele tem uma solução, essa equipe é desmobilizada e as pessoas voltam para suas áreas. E aqui, a gente trabalha diversidade, né? Então, a gente está trabalhando com pessoas com jornadas diferentes, experiências diferentes, lideranças, né, que surgem sem especificamente, né, serem líderes por cargo, né, por hierarquia, são lideranças situacionais que surgiram para solucionar aquele problema, e aí depois eles são desmobilizados e voltam para suas áreas de origem, né? Então a gente tem uma troca, a gente compartilha e cria efetivamente esse ambiente diverso. O DNA do cliente, que é uma parceria que a gente tem com a área de BEX, né, que é a área de Business Excellence, onde os colaboradores eles têm a oportunidade, enfim, é como se fosse um intraempreendedorismo, né? Então, como se a gente estivesse trabalhando em inovação mais fechada, né? Então, inovação dentro de casa, e a gente olha para os processos e busca melhorias, né, dentro desses processos, independente se ele é um processo técnico, ou seja, de uma área operacional, ou ele seja um processo conectado, por exemplo, diretamente numa área comercial. Letícia, né? Então, a melhoria e o desenvolvimento... Letícia, você me escuta? Acho que não passou o seu slide, que você falou do DNA do cliente, e está no slide anterior. Não sei se deu algum problema na hora de Será que eu caí, gente? Vocês estão vendo a minha tela? Sim, a tela sim, mas a gente está vendo o slide da confiança na organização. Aí acho que ficou parada nessa, a gente está ouvindo sobre DNA. Vocês estão vendo agora? É porque eu fico cega quando eu compartilho com vocês a tela. Sem problemas. Acho que agora está compartilhando. Vamos lá. E agora, estão vendo? Na verdade, está preta a tela para mim. Não sei se para os outros está a mesma coisa. Tá a mesma coisa. Para mim também aparece preto ainda. Acho que está carregando. Será que é minha rede aqui? Eu tô até no cabo para não correr o risco. Eu acho que está demorando para carregar. Está demorando para carregar mesmo. Tá. Então, não tem problema. Eu vou seguir aqui, se vocês não acharem que for um problema, eu vou tirar o compartilhamento de tela, vou seguir aqui no meu rostinho, e aí, enquanto isso, eu compartilho com vocês. Vou compartilhar com você, Vera, no WhatsApp a minha apresentação, e aí, enquanto isso,
ela não vai carregar. Mas não tem problema, se não for um impeditivo para vocês, eu vou seguindo aqui. Posso enviar aqui no chat do Zoom, aí quando você enviar, eu posso botar em PDF e eu envio para as pessoas conseguirem acompanhar. Não, depois a gente envia, ela vai me enviar, depois a gente envia para as pessoas. Melhor. Isso, exatamente. Acho que a gente pode seguir assim, porque aí não atrapalha e eu também não pego, mas pode ser a minha conexão que está um pouco mais lenta. E eu estava falando do DNA do cliente, então, efetivamente, né, a gente construir essas parcerias para gerar valor para o cliente, a gente entender quais são os touchpoints de melhoria, independente se ele é diretivo, né, ou seja, se ele acontece numa área operacional ou se ele acontece numa área comercial, e o NPS, que eu não lembro bem quem me fez a pergunta, mas que falou sobre o que efetivamente seria a voz do cliente, né? Então, o NPS é uma das estratégias que a gente tem para entender o que o cliente, né, pensa sobre a B. Braun, como ele percebe a relação da B. Braun, né, com ele. E o NPS ele traz para a gente, né, um resultado, que é o Net Promoter Score. E dentro dessa pontuação e os pontos que a gente percebe, né, que são de maior fragilidade dentro do grupo, a gente direciona para a área e acompanha para poder desenvolver. E aí vocês devem até estar se perguntando, falando assim, Letícia, mas NPS, né, é coisa de RH? É sim, né, é quando o RH efetivamente, estrategicamente, está apoiando as áreas e a gente está construindo, né, processos, né, que efetivamente tem o tom da nossa cultura, traz o comportamento que a gente quer mudar. E, assim, não pensem que é fácil, porque é desafiador. A gente trabalha com muitas resistências, né? Muitas coisas no sentido de, mas era mais legal quando a gente fazia X, ou mas o cliente está reclamando, Letícia, assim. Então, a gente tem, né, pessoas que são embaixadoras, mas também tem as pessoas que trazem resistência. E aí, por isso que é tão importante a gente estar com uma liderança embasada e uma liderança fortalecida, né, para nos apoiar justamente nesse processo. Porque como RH a gente sabe que isso está tudo muito baseado, né, em crenças, né, em valores, como a pessoa aprendeu, como foi a jornada dela. E aí a gente traz o tom da empatia, justamente para sinalizar para eles que foi muito bom esse processo, essa forma de agir até aqui. Mas a partir de agora, a gente tem um outro contexto, uma nova necessidade. Então, não é porque era bom ou porque era ruim que a gente mudou. A gente mudou porque foi necessário, né? A gente mudou porque o mundo mudou. Então, a gente tem, de uma certa forma, trabalhado muito nesse sentido, para fortalecer as lideranças e as equipes nesse contexto. E o próximo, que é onde a gente fala do engajamento, né, dentro da tríade que eu mostrei para vocês, a gente aplica também o NPS para o colaborador, e aqui no grupo, a Rê Portugal foi uma das pessoas que a gente buscou para fazer um benchmark bem interessante ali dentro da jornada dela, que enriqueceu a nossa. Então, a gente aplica a nossa pesquisa de engajamento e cultura, né, dentro de casa, mas a gente também traz a visão do NPS para o colaborador. E o NPS, eu não contei isso para vocês, tanto o NPS do cliente quanto o NPS do colaborador, eles contam para o nosso MBO, que são as nossas metas para pagamento, né, do bônus e da participação dos resultados. Então, mais uma vez, isso é o quê? Fortalecimento de cultura. Então, assim, eu não só digo, né? E aí, quando a gente mexe no bolso também, de uma certa forma, a gente gera um engajamento muito maior, né? Então, a gente traz para a liderança o NPS, né? O pagamento do bônus através do INPS, que é o NPS do colaborador, e para a companhia como um todo, né? De uma forma organizacional e corporativa, o NPS do cliente. Também é uma forma da gente fomentar. Fórum de gestão de pessoas, e aí, assim, mais uma vez, fortalecendo lideranças, e aí, primeira liderança, né, fortalecendo os nossos executivos também, porque nós temos executivos, por exemplo, né, o meu CEO, ele é alemão, né, ele não é brasileiro, então a gente produz esses fóruns, né, justamente para que ele tenha uma perspectiva de trocar com outros executivos no Brasil, para entender como é o contexto da cultura brasileira, né? Então, mais uma vez, a gente está abrindo as portas para fazer essa troca
com a liderança e fortalecendo a liderança, porque a gente acredita que a liderança, ela é espelho, ela, né, moda, ela direciona, então é importante eles se sentirem seguros, sabe? Porque às vezes a gente acha que não, mas a liderança tem muito medo também, muitos receios, então é importante a gente suportar e facilitar. O DNA Bebral, que nada mais é do que a gente reconhecer, né, iniciativas que efetivamente promovem valor, né, para o cliente. E aí aqui, gente, ainda quando eu falo cliente, não é só cliente na relação comercial, cliente externo, não, né? A gente também está falando do cliente interno, ou seja, se o RH, né, mas trazendo um exemplo, se o RH desenvolveu uma iniciativa que gerou valor para os nossos clientes internos, a gente também reconhece as iniciativas. Se o financeiro, né, gerou valor também para o cliente interno, para a criação de pontes, a gente reconhece essas iniciativas onde a gente fortalece, né, os comportamentos, ou seja, a gente está fortalecendo os comportamentos que nós efetivamente esperamos. E o caso aberto ao cliente, que também está conectado com a jornada do cliente, né, e com criar um programa de voz do cliente, que é onde a gente recebe trimestralmente, né, os nossos clientes para conhecerem a Bebral, entenderem como ela funciona, como é que são os nossos processos, e aí, a partir dali, a gente abre um espaço de trocas, né, para entender o quanto que na perspectiva dele, ou seja, no olhar dele, numa conversa franca, ele entende que a gente precisa fazer melhor, né? Esse é o mote do nosso fazer melhor. Então, assim, eu contei toda essa jornada para vocês, né, de ações, né, e resultados, porque a gente acredita, né, que é efetivamente na prática, que é efetivamente com ações que a gente consegue transbordar cultura. Muitas vezes, né, a gente às vezes está preocupado em criar uma boa campanha ou em conectar pessoas com frases, com vídeos, né, que talvez façam sentido para aquilo que a gente está pensando. Mas o que move cultura, né, pelo menos na nossa jornada aqui, na nossa experiência, né, o que move cultura é quando efetivamente o colaborador percebe que aquilo que está sendo dito, ele está acontecendo. E todos os feedbacks que a gente recebe, né, ou quando a gente faz uma live, ou enfim, quando a gente tem uma ação, é assim, caramba, agora eu estou vendo a jornada de transformação da Bebral. Caramba, aquilo que vocês me falaram na live de transparência, agora faz sentido para mim, né? Então, essa enfim, né, é como a gente observa que as pessoas efetivamente estão sentindo. Então, até para vocês, né, assim, acho que um pouco da nossa jornada, né, e para quem está iniciando esse processo, para quem está pensando, estruturando, converse com as pessoas, né, criem comitês colaborativos, deem espaço de fala, deem protagonismo, que seja para a tia do café, sabe? Porque ela tem muito a agregar, né? Acho que aqui a gente não está falando de hierarquização de ideias, né? A gente está falando de dar voz e efetivamente ouvir todas as pessoas que estão envolvidas, porque é a tia do café que vai receber um cliente seu, é a tia do café, né, que vai abrir as portas de casa. Então, se ela não estiver conectada, ela não transborda a sua cultura e não conecta, né? Se o seu colaborador, no nosso caso aqui de produção, que está ali, e a minha produção é uma produção manual, né? Então, que está ali montando um equipo, que depois esse equipo ele vai para o mercado para fazer a punção de um paciente, de repente, oncológico. Se ele não está conectado com o processo de transformação, o trabalho dele perde sentido. Então, é um pouco do que a gente tem vivenciado. Marco, eu vou tentar compartilhar o vídeo. Vocês só me sinalizam claro. Se ele está rodando ou não. Esse vídeo, né, ele traz um pouco do que a gente entende como representatividade, diversidade, e ele fez parte da abertura, né, do nosso processo de comunicação, né, de todo esse mapa dessa jornada que eu compartilhei com vocês. Eu prometo que eu vou tentar fazer ele rodar aqui. A princípio, meu sinal de internet está dizendo que está tudo bem. Vamos lá. Vai dar tudo certo. A tela tá preta para mim, não sei se tá... Temos compromisso com quem precisa do nosso melhor. A gente consegue ouvir, mas não consegue ver. Para mim também. Queria tanto
Tava tão curioso pra tão ver esse animada a vídeo. música. Esse vídeo tem no YouTube ou tem algum link que a gente possa assistir? Tá sem áudio o seu microfone. Tá sem... tem que parar de compartilhar. Isso. Coisa chata, gente, esse negócio aqui da tecnologia. Eu vou tentar enviar para vocês. Não tem no YouTube, não, porque foi como ele é um vídeo que foi produzido, né, único e exclusivamente para a gente, enfim, compartilhar internamente, a gente não abriu ele no YouTube, mas eu posso compartilhar com vocês aqui, não tem problema nenhum. Mas o que seria bacana de vocês visualizarem é que ele efetivamente traz a voz, né, da nova década. Vamos seguir, se até o final eu conseguir compartilhar, ou então mando para vocês compartilhar, mas eu acho que é bacana, porque ele traz todos os elementos de diversidade que eu falei para vocês, inclusive quando a gente dá voz para os nossos colaboradores que são deficientes auditivos, eles participaram do vídeo com a gente também. Então, enfim, era só uma amostrazinha para vocês, mas eu tento compartilhar aqui com vocês. Vamos seguir. Qual do nosso tempo? Acho que eu falei demais, né? Não, que isso. Você, assim, falou super bem. Adorei as ações que a B. Brown fez, né, nessa construção da cultura, e é o que você falou, né? A gente não pode ficar só falando, a gente tem que fazer realmente para ir construindo essa cultura, né, a curto, médio e longo prazo. Então, muito legal, parabéns pela sua apresentação. Agora eu vou abrir para as pessoas fazerem algumas perguntas, né? E alguém tem alguma pergunta que quer fazer agora para Letícia? Eu vi que a Andréa comentou aqui, é muito bacana o case da sua empresa. Fiquem à vontade, tá? Eu tenho milhões de perguntas, mas eu vou marcar com a Letícia e falar só com ela, porque é tanta pergunta. Ai, que ótimo! Então eu é tenho isso. também, eu tenho, mas eu farei uma beta aqui para a Letícia. Ô, Letícia, parabéns, primeiramente, pela apresentação, estava ótimo aqui, os insights que tu trouxeste, principalmente quando tu conectaste, né, cultura, trouxeste cliente, trouxeste colaborador, e é como nós sempre falamos, né, Vera? Nada se faz e nada se entrega sem pessoas, né? Então, parece óbvio, né? E é óbvio, mas as pessoas precisam estar no centro das organizações, né? Mas por alguma dicotomia aí, às vezes, acontecem alguns percalços. Mas pensando nessas dicotomias, né? Pensando nos teus desafios, quais foram, assim, se tu pudesse citar para nós, assim, 2 ou 3 enfrentamentos, vamos chamar de enfrentamentos, porque isso é muito comum na nossa rotina de RH, que tu tivestes com a liderança para trazer esse teu passo de transformação cultural, né? Eu acho que tem aqui, talvez, alguns pontos que tu possas elucidar para nós. Não, ótimo, Isabel. E, assim, o primeiro foi com a alta liderança. Foi o primeiro desafio, né? E aí, por quê? Primeiro, porque eu ouvia diversas vezes, né, dos executivos que o programa de cultura era um programa do RH. Não, conversa lá com a Letícia, ela vai conseguir te ajudar. O programa de cultura é o programa do RH. E é claro que o meu patrocinador, né, que é o Reinaldo Barranco, que é o meu diretor executivo de RH, ele enfim, junto, não, vamos lá, Letícia. A gente conseguiu, no primeiro momento, convencer essa liderança e como, né, falando a linguagem deles. Né? Então, com os executivos, a gente trouxe muito a perspectiva de como os clientes, né, estavam se organizando, e quando eu falo cliente, né, a gente está falando dos hospitais de Brown, então a gente foi entender como o Albert Einstein, como o Sírio-Libanês, como a Redditor, como a Rede Unimed, elas estavam se organizando e como elas valorizavam, né, pessoas, né? Então, assim, como elas estavam direcionando os negócios, né? Porque hoje que a gente fala muito no human to human, então, de que forma com que isso se conectava com os clientes e que certamente eles exigiriam esse comprometimento também da B. Brown. Então, esse foi o primeiro mote, né, de fazer essa conexão com os executivos. E um outro desafio foi com a liderança de fábrica. Porque a Brown, ela tem um processo muito estruturado e coeso em termos de qualidade, né? Assim, quando a gente fala de B. Brown, não é uma marca que todo mundo conhece, né? Porque, na verdade, a gente só conhece ou quando a gente vai para um hospital ou quando a gente precisa passar por uma intervenção cirúrgica. Mas
nós somos reconhecidos, né, pelo corpo médico com produtos de qualidade. E aí, engenheiros, desculpem engenheiros da sala, né, mas assim, os nossos engenheiros, eles entendiam que, não, nós já somos os melhores em termos de qualidade. Então, por que você está falando que a gente precisa mudar a cultura, Letícia? Por que você está trazendo que a gente precisa deixar de seguir, né, esse processo, ou essa ação, essa forma de liderar, que já traz um bom resultado para a B. Braun, e trocar por esse que vocês estão vendendo como cultura, né? Então, esse foi um primeiro desafio, e aí, com eles, a gente trabalhou muito o processo de empoderamento e de inclusão nessa jornada. A gente, enfim, fez algumas imersões para que eles pudessem entender de que forma que o auxiliar de produção performa melhor quando ele se sente empoderado. Por exemplo, no auge da pandemia, né, onde, enfim, todos os colaboradores de escritório, de back-office, foram para o home office, a minha fábrica não parou, ela não podia parar. Então, os meus auxiliares de produção continuaram produzindo, né? E nesse contexto, a gente conectou muito esses líderes, né, para que eles traduzissem qual era a cultura de proteger e melhorar a saúde das pessoas que a gente estava buscando. Que, por mais que a atividade deles não permitissem que eles tivessem um trabalho de home office, né, ou que eles estivessem mais vulneráveis, né, ou mais expostos ao processo, mas de que forma que a gente estava cuidando, né, dessa população. Então, empoderar essa liderança, né, conquistar essa liderança foi importante também para que abrisse a porta, sabe? Falar a linguagem deles abriu a porta para a gente entrar e conseguir ir mexendo. Mas é claro, Isabel, a gente não está no estado da arte. Tem muita coisa ainda para fazer. E mudança é muito fluido, né? Assim, quando a gente acha que mudou, a gente tem que mudar de novo, né? Então, é algo que é constante, né? A comunicação faz total sentido. E um outro case, né, que eu vou falando, eu vou lembrando, que foi importante para a gente, foi quando a gente deu sentido ao processo, à cultura. Né? Então, assim, não é só algo que um executivo, né, patrocinou, disse que é importante fazer, ou algo que só veio top-down. Né? A gente deu sentido e conectou isso para a liderança, né? E eles patrocinando, a gente consegue o engajamento do time, porque é aquele conceito, né? Não, se o meu gestor, ele patrocina e se ele acredita, então, acho que faz sentido eu acreditar também. Né? Então, verdade, um pouco do que a gente percebeu. Verdade. Então, Letícia, super obrigada, a gente gostou demais, né, Mark? Muito, muito bom, a apresentação já tinha vindo maravilhosa, sim, meus parabéns, sensacional. E agora, minha queridíssima gaúcha, entendeu? Que vai passar uma temporada em Portugal, que tem muita coisa para ensinar para a gente sobre cultura, sobre pessoas, né? E que vai desmistificar a ideia de que RHs não podem chegar ao topo das organizações, não é verdade, Isabel? Até podem, né, Vera? Podemos todos. Até pode, a gente fala sempre isso, né? Poder tudo pode, né? Exato. Eu sempre falo que a diferença façam boas escolhas, né? Mapeiem bem os cenários. Eu acho que a Letícia trouxe aqui palavras que são fundamentais, né? Sentir, né? Qual é o meu sentimento, o que eu sinto, como que eu me conecto. Eu acho que isso é o que nós falamos também, né, Vera? No nosso último, tivemos juntos ali num webinar, que foi incrível, que qual é o teu propósito, né? Exato. Nós estamos aqui para quê, né? Eu sempre falo, você pode chegar em qualquer lugar, né? O importante é saber como que nós chegamos. Mas, brincadeiras à parte, aqui eu acho que o significado de tudo isso é o que eu sinto, o que me move, como eu faço e com quem eu faço, né, Vera? Acho que essas são as fórmulas aqui do nosso sucesso corporativo. Perfeito. Mark, apresenta a Isabel aí, Mark. Claro. Novamente. Bem, Isabel, agora a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente agora, né? A gente separou algumas perguntas para a Isabel, ela vai responder. Não são de vestibular, né, Mark? Que de vestibular. Exatamente. E assim, eu conto também com a contribuição de todos vocês também, se quiserem
adicionar mais alguma informação, né, na resposta da Isabel, fiquem à vontade, mas a gente quis trazer essa dinâmica um pouco diferente também para essa apresentação. Bem, a primeira pergunta: qual é a importância da felicidade na cultura? Olá, hein? Quase uma pergunta de vestibular, hein, Mark? Eu gostaria de iniciar essa resposta falando um pouquinho. Letícia trouxe uma série de vocabulários que conecta muito bem com felicidade, né? Então, acho que é importante primeiro a gente desmistificar o que é felicidade no trabalho, né? Então, as pessoas me perguntam muitas vezes, mas, Isabel, o que é felicidade no trabalho? E eu falo que felicidade no trabalho, e eu acho que a felicidade na vida, até vamos corrigir aqui esse aspecto, é como que nós nos sentimos, né? É como que as pessoas se sentem. Então, acho que entrando um pouquinho no que é felicidade, felicidade é o que a gente sente, né? Então, como é que a gente se sente, inclusive, nesse ambiente, né? Então, essa importância da felicidade na liderança, ela é muito importante para a gente fazer a conexão, né, do que eu sinto, do que essa empresa como um todo pode trazer como sentimento e o que esse sentimento pode mover para a organização, né? Então, é quando a gente sai de uma cultura, né, do fazer algo para os colaboradores, então eu deixo de fazer para com que eu faça com que as pessoas sintam, né? Então, fazer e sentir são coisas bem diferentes, né? Então, eu sempre falo, não adianta a gente achar que se a gente fizer algumas coisas para os colaboradores, vamos citar alguns exemplos aqui, aumento de salário é importante, gente? É fazer alguma coisa por ele, né? Então, faz um aumento de salário, faz uma entrega de bônus, faz uma entrega de benefícios, mas isso não faz com que as pessoas sejam felizes, né? Então, com certeza, se ele não tiver um sentido dentro dessa organização, ele continua numa busca incessante do mito da felicidade, né? Então, de que esse mito da felicidade, nós só somos felizes quando nós obtemos alguma coisa. E, na verdade, isso não é uma verdade, né? A gente vem habituado com obter alguma coisa, mas ao longo da nossa jornada e ao longo das evoluções das organizações, estou pegando alguns cases, a própria Amazon acho que é um grande case nisso, Magalu também um outro grande case, não é só obter alguma coisa, é ser alguma coisa, né? Então, para que nós sejamos felizes, né? Eu sempre falo que precisa de muito esforço e muita dedicação. Então, essa importância dessa felicidade na liderança, ela exige de nós, líderes, esforço e dedicação. Assim como para a gente ter um corpo saudável, né? Ter um corpo físico bonito, precisa da nossa dedicação, né? Uma alimentação melhor e bons exercícios físicos para a gente se manter numa forma constante, a felicidade é igual, né? Então, ela não virá de uma única ação, né? Ela não vem de uma única ação realizada, mas ela vem de um todo sentido, né? Ela vem, assim, de uma vida toda com sentido e escolhas positivas. Então, essa é um pouco da conexão que eu faço da felicidade na liderança. Qual seria o nosso primeiro passo, né, Mark? Então, falando assim, tá bom, Isabel, e como que eu dou o primeiro passo, né? Então, acho que o primeiro passo para as organizações é questionar se essa liderança tem um sentimento de pertencimento dentro dessa organização, né? Qual é o sentimento de pertencimento que esse indivíduo, que esse líder tem nessa organização, né? Como é que ela conhece os valores dessa companhia, os valores dessa organização, como é que ela aplica esses valores da companhia na organização e, acima de tudo, como que ela tem um propósito claro ali dentro. Eu falo que grandes fatalidades do mundo corporativo é a gente não deixar claro para as pessoas, ou não só deixar claro, mas ajudar as pessoas a conhecer os seus próprios propósitos, né? Então, o que eu faço dentro da organização e qual é a importância disso. Então, eu tenho estudado aí um pouco, e essa vem um pouco da minha jornada para a Europa, a Vera sabe disso, que é desconstruir um pouco o velho job description, né, de uma missão de job description, você tem que fazer isso, você deve fazer aquilo outro para enxergar esse resultado, para um job crafting, que a gente chama, né, para um desenho. Então, quando a gente sai de um job description para um job crafting, a gente está dizendo para os colaboradores que eles precisam ser protagonistas das suas atividades, né? E eles precisam trazer essas experiências e essas transformações
para que, junto com essas experiências, essas transformações, o trabalho dele tenha significado. Então, Mark, a minha resposta é, se a liderança não enxergar significado no que ele faz, se ele não sabe o que faz, para quem faz, como faz, e qual é o impacto disso na sociedade, dificilmente essa liderança ou essas pessoas se perpetuam na organização, né? Então, felicidade na liderança ou felicidade para qualquer um dos nossos indivíduos é, de fato, a gente entender qual é o nosso sentido, qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito, o que a gente deixa de legado para a nossa sociedade. Perfeito. Vou dar nota 11 aí para a primeira resposta do vestibular. Olá, vamos ter uma tese aqui, né? Ele é boa, hein? Né? Aluna boa, hein? Aluna boa, hein? Meu Deus, olha lá. Vamos lá, a segunda pergunta tem que ser um pouco mais leve, hein, Vera? Agora, essa pergunta está até aqui na tela, né? Que é como criar uma nova cultura na empresa, né? Da empresa, no caso. Sim, sim. Como que a gente cria, né, cultura? Eu sempre falo a cultura da felicidade ou a cultura como um todo, né? Assim, chegando à conclusão de que felicidade vem do que nós sentimos e não do que nós recebemos, né? Então, se a gente parte desse princípio, então felicidade vem do que sentimos e não do que recebemos. Quando a gente parte desse princípio, a gente traz a felicidade ligado ao sentimento de empoderamento. Então, como é que a gente traz essa cultura para a organização? Quando eu, de fato, empodero as pessoas, faço o empoderamento, né? E quando eu valorizo. Então, valorização do trabalho é muito importante para a gente conquistar essa cultura. Então, traz o empoderamento, traz a valorização, traz um trabalho interessante e significativo para essas pessoas, né? Então, o que ele faz e por que faz, isso é extremamente importante, juntamente com o senso de igualdade e de relações de trabalho positivo, né? Então, o que eu faço é positivo, né? O que eu faço impacta a vida de alguém, e se impacta, de que forma que impacta? E, acima de tudo, trazendo o senso da igualdade e trazendo também os aspectos da diversidade, né, Mark, que são extremamente importantes. Então, para implementar uma nova cultura, eu partiria disso, né? Eu partiria de uma mudança de mindset das pessoas, principalmente das lideranças. A gente precisa quebrar mitos e crenças que a gente carrega ao longo da nossa vida. Nós somos feitos de mitos e somos feitos de crenças, mas é um processo que precisa de esforço e dedicação. Eu sempre falo que uma cultura leva-se até 30 anos para ser consolidada. Então, cultura é o famoso one step at a time, vamos um passo de cada vez, mas trazendo em voga os valores da companhia e principalmente o sentimento das pessoas, né? Então, eu acho que isso tem tudo aí para trazer uma implementação de uma nova cultura positiva. E como até a gente se falou, né? Até é difícil de convencer a alta liderança, as pessoas que já estão muito tempo na empresa, para ter essa mudança de cultura. Então, você precisa. E aqui tem um aspecto até que nós conversamos bastante, né, Vera? Quais são os indicadores que a gente pode atribuir à felicidade? Ou quais são os indicadores que a gente pode atribuir para a mudança de cultura? Gente, todos, né? Turnover, absenteísmo, engagement. Engagement está totalmente conectado à felicidade no trabalho. Então, se eu não sou feliz, se eu não tenho sentimento de pertencimento, dificilmente eu consigo atribuir uma nota de engagement positiva para a organização. E nós, enquanto empresários, sabemos que baixo engagement é baixo resultado, é baixa produtividade, né? Então, isso tá muito mais do que comprovado, né? Então, eu falo, esses mitos e essas crenças do isso é frescurite, ou isso não serve para nada, precisa ser desconstruído rapidamente, principalmente depois do que nós passamos pela pandemia. Então, eu falo que se essas desconstruções, principalmente se essas mudanças de mindset não acontecer na velocidade que nós precisamos, talvez nós venhamos ver algumas empresas desaparecerem do mercado, né? Numa velocidade muito maior do que nós víamos aí, talvez, na década passada. Então, isso é algo que está muito latente em qualquer jornal, em qualquer lugar do mundo, se discute e se fala muito sobre isso. Não sei se vocês acompanharam, mas os Estados Unidos acabou de ter ali uma frente muito forte com as pessoas pedindo demissão no meio de uma pandemia, né? Então, ela teve ali um percentual, né? Ainda estão se apurando se o percentual de fato são 3% ou 5%, mas que seja 3% da população dos Estados Unidos. Para quem conhece os Estados Unidos, sabe que o setor de serviços foi brutalmente afetado, né? Então, assim, 2 milhões de americanos pediram demissão em apenas 30 dias.
Então, isso é um percentual alarmante, e o país vem estudando ali ações fortes para ver como que ele reconecta essas pessoas ao mercado de trabalho. E como é que ele reconecta? Propósito. Se não tiver propósito, não é mais dinheiro. Então, foi claramente ali, não é dinheiro, porque inclusive ofereceram mais dinheiro, ofereceram mais salário. E as pessoas falaram não. O propósito é fundamental, né, Isabel? Que a gente tem falado, né? E alinhar esse propósito aos valores, a missão e visão da tua equipe, né? Das pessoas que trabalham com você, né? Vera, posso, Isabel, né? Posso trazer um Claro, depoimento claro. que acho que corrobora, né, e reforça muito do que a Isabel falou agora. Na Brown, a gente conseguiu, né, esse ano superar, e olha que a gente está falando de um ano ainda, né, que sofrem as ações, né, do pós-pandemia, então a gente ainda tem reflexo de mercado com isso, mas a gente conseguiu superar os resultados desde o início do ano. Então, e isso, resultados, né, não só financeiros, mas assim, efetivamente da organização, né? Então, assim, conexão, geração de novos negócios. Então, isso que Isabel, né, trouxe para a gente agora faz muito sentido e a gente consegue perceber. E aí, Isa, se você me permite, eu acho que o nosso desafio é nos prepararmos para que a gente efetivamente consiga demonstrar isso para os executivos, né? Então, assim, de sinalizar para eles, eu acho que com conversas e robustez de informações para que eles percebam essa conexão, né? O quanto que quando você investe, né, num caminho de cultura, centrar, né, com propósito, que valoriza as pessoas, que é efetivamente o negócio human to human, né, e a gente conecta as pessoas a esse legado, né, a esse propósito, a gente efetivamente consegue os resultados esperados, né? Não só os financeiros, né, mas, enfim, todo o planejamento. Exato, exato. A Letícia trouxe um ponto aqui que eu sempre falo dos céticos, né? Como se preparar para fazer uma apresentação aos céticos. Os dados, eu sempre falo assim, contra dados e fatos não há argumentos, né? Então, eu utilizo muito essa frase. Contra dados e fatos não há argumentos. Então, eu acho que os grandes fatos são, né? Vamos pegar, por exemplo, a MDS é uma empresa de seguros, né? Uma empresa que é um broker de seguros, a última empresa que eu estive como vice-presidente de recursos humanos. Um dos pilares é um pilar de saúde, né, de seguro-saúde. Um relatório de sinistro de saúde fala muito sobre a tua organização. O ponto é, como é que as áreas de recursos humanos estão analisando esse relatório e como é que elas estão colocando isso em voga num conselho, né, de trazer o quanto de fato as pessoas estão conectadas ou não com o trabalho, né, então o quanto de fato as pessoas estão doentes ou não, e quais são as ações que nós faremos, mas ações mais austeras. Eu gosto de dizer que felicidade no trabalho não é comprar fruta e colocar no andar, não é fazer festa de final de ano. Isso não é felicidade, isso é prazer. A gente não pode confundir prazer com felicidade. Prazer é comprar um cachinho de uva e colocar lá no refeitório. Isso é prazer. Estava ótimo, a uva estava uma delícia. Mas isso não é sustentável, né? Sustentabilidade está muito atrelado no como que eu me conecto com esse negócio, como que eu sirvo pessoas e de que forma eu sirvo, né? Então, acho que aqui que nascem os grandes propósitos, né? Então, as pessoas estão buscando muito por isso. E o emprego, como eu falo, né? É uma lástima, mas é uma verdade. Ao mesmo tempo que a gente tem um alto índice de desemprego, a gente tem pessoas selecionando o trabalho e dizendo não para muitas companhias. Os top talents estão falando não me conecto, não é na sua empresa que eu quero trabalhar. A geração Z que está vindo aí falam não com uma facilidade, que inclusive um dos meus cases é estudar a facilidade que essa geração tem. E não é uma geração rica, é uma geração com propósito. É uma geração que também conta o seu dinheirinho para comprar pão, pagar leite e aluguel muitas vezes, mas que tem algo maior em mente, que pensa em conexão, que pensa em sustentabilidade. Então, acho que vem aí, de fato, mais do que um apagão de talentos, e vem um chacoalhão aí para os empresários de como é que você faz a atração de talentos, né? E quem que você, de fato, vai conseguir contar para estar no seu time. Então, acho que vem aí para os próximos 2, 3 anos
uma adrenalina. Eu falo que, para quem gosta, né, dessa adrenalina, vem com bastante austeridade essa dinâmica dentro das organizações. Perfeito, Isabel. O Jason até complementou aqui. É só analisar sobre a perspectiva de negócios. Sistema B, por exemplo, faz essa conexão. Ele falou aqui também, estou gostando muito das falas e falar não é um valor transformador. Bem legal. Exatamente. Obrigado, Jason. É isso. Bem, vamos para a terceira Falar pergunta. não é um fator transformador que eu estava falando. Sim, sim. Perfeito. A terceira pergunta, né? Tão importante quanto a cultura é a liderança, né? Então, como implantar uma liderança inspiradora? E quando a gente fala de liderança, a gente fala de pessoas, né? Então, eu sempre falo, todos nós somos potenciais líderes, né? Então, para quem é mamãe aqui, papai, pode ser tio também, né? Sempre há a habilidade de influenciar pessoas no cerca. Eu falo que isso é uma característica importante, né, para as pessoas. Tem aquela velha pergunta, né, Vera? Mas todo mundo pode ser um líder? Né? Ou nem todo mundo pode ser um líder quando vem as afirmações? E eu volto com a minha primeira resposta para você. Poder pode, né, Vera? Tudo pode. Claro. Tudo pode, isso aí. Mas brincadeiras à parte aqui, gente, eu gosto de dizer o seguinte, todos nós, né, indivíduos, né, seres cognitivos, afetivos e sociais, vamos dizer assim, nós passamos por um processo de desenvolvimento comum em direção ao que é melhor e mais distinto, né? Então, ou seja, o que é melhor, o que é preciso, o que é perfeito. Então, nós, enquanto seres humanos, a gente caminha nessa evolução, a gente aceita o desenvolvimento. Não é que nós não aceitamos, nós aceitamos o desenvolvimento. Então, se eu, enquanto recursos humanos, eu disponibilizo o conteúdo e se eu engajo as pessoas por meio de um propósito, eu consigo formar profissionais e lideranças inspiradoras. Então, isso é muito, assim, eu acredito no desenvolvimento, Vera sabe disso, eu acredito muito no desenvolvimento e eu acredito que as pessoas possam se desenvolver e eu acredito que nós podemos, enquanto recursos humanos, inspirar e trabalhar em prol dessa liderança inspiradora que nós estamos a falar aqui. Mas tem um ponto importante que a gente precisa trazer para as companhias, trazer para o board, principalmente, que é o diálogo, são as conversas. Né? Então, eu sempre falo o seguinte, é muito fácil falar de empatia, mas exercer empatia não é uma atividade fácil. Porque quando eu, de fato, tenho que exercer empatia, eu tenho que, de fato, experimentar o sentimento do outro. Eu falo que se colocar no lugar do outro é muito difícil, gente, porque a gente não sente como outra pessoa. Né? A gente pode apreciar essas conversas, a gente pode entender essas conversas, mas a gente não sente como a pessoa sente. Mas tem um passo importante que é se disponibilizar a ouvir, é se disponibilizar a exercitar essa cadeira do outro, né? Trabalhar muito esse diálogo, muito essa conversa. E é por meio dessa conversa que a gente começa a trabalhar empatia, compaixão e principalmente a relação de confiança. Então, liderança inspiradora, de tudo que eu já experimentei, de tudo que eu já treinei, e de todas as organizações que eu passei, eu falo que uma liderança ela é inspiradora quando ela é empática, quando ela exerce compaixão e quando, acima de tudo, ela trabalha a relação de confiança. E relação de confiança é uma relação que a gente trabalha no dia a dia, né? É o que nós falamos anteriormente. É um passo de cada vez, é por meio de ações, não é somente por meio de falas, é falar e fazer, é entregar juntos. E assim, então, nós teremos aqui a nossa liderança inspiradora. Como implantar isso? Primeiro passo que eu traria em voga aqui, diálogos, conversas. Tem uma ferramenta antiga, tem uma ferramenta que se fala muito, mas que se pouco utiliza, que é o feedback. E a gente pode trazer lideranças inspiradoras por meio de uma ferramenta muito simples, que é quando, de fato, a gente, junto com esses indivíduos, encontra esse propósito, faz com que ele tenha o sentido de pertencer, né, aflora esse sentimento e trabalha junto com eles planos de ações para que eles possam ser inspiradores. Todos nós temos capacidade de inspirar, todos nós. Basta a gente dar o primeiro passo.
O que eu quero inspirar e como eu quero inspirar. A Isabela dá aula disso, hein? De como inspirar. Mas o que é o mais interessante, Isabel, esse líder inspirador, que impacto ele tem no negócio, né? Porque a gente fala muito do RH, da cultura. Um bom líder inspirador, ele pode, porque a Letícia estava falando da situação da empresa que cresceu, que teve, enfim, um alto nível de engajamento, ele pode fazer uma empresa crescer? Sem dúvida, financeiramente? Vera. Sem dúvida, sem dúvida. A inspiração, eu sempre falo, né? Inspiração está muito conectado com o mover, né? Com o sentido de eu inspiro para mover alguma coisa, né? Eu inspiro para que a pessoa evolua, eu inspiro para que a pessoa possa crescer. Inspiração e crescimento estão muito conectados. E quando eu tenho uma liderança que inspira, mas inspira com sentido, inspira com propósito, e sabe conectar sentido e propósito aos valores e à cultura organizacional, o resultado é certo, né? Então, aumento de receita vem, sem dúvida, redução de custo vem também, aumento dos indicadores de engagement vem, reduz turnover. Quando eu sou um líder que trabalho essas questões de inspiração, o reflexo vem no time, né? Então, eu paro de demitir pessoas e paro, inclusive, só contrato quando, de fato, eu tenho que fazer expansões de negócio. Mas esse é o primeiro resultado, né? Então, tu pode trabalhar, Vera, engajamento, pode trabalhar turnover, pode trabalhar absenteísmo, tudo isso está conectado com o resultado. Perfeito, perfeito, é isso. Essa é a grande história, né? Quer dizer que uma nova cultura, um líder inspirador, trazer a felicidade para o trabalho, porque não é nada, né, sonhador nem empírico, é uma coisa que realmente impacta nos resultados, né, financeiros. Exato, exatamente, sem dúvida. Essa é a Vládia, que está botando aí o... Marcos, você tem as perguntas aí? Sim. Mais uma pergunta, né, para finalizar essas perguntas de vestibular. Brincadeira. Marco, tô me saindo bem, depois você me manda o meu perfeito, quiz aqui. Perfeito. Não tem nenhum defeito até agora. Olá, hein, Vera? Tudo ótimo, tá tudo ótimo. Vocês dois, você e a Letícia, estão sensacionais. Letícia, depois você passa a nota aqui para falar se eu passei de ano. Isabel, quais treinamentos e cursos precisam ser feitos para a preparação dessa nova fase da empresa? Boa pergunta, hein? Já que nós estamos aqui a falar de felicidade, né, e falamos muito de felicidade e de cultura também, eu falo que o segredo da felicidade é escolhermos sermos felizes, né? É engraçado, mas é verdade, né? Qual é o segredo da felicidade? É escolher ser feliz. E esse mesmo sentido serve para os treinamentos, né? Então, a gente precisa fazer escolhas conscientes e diárias. Então, quais são os cursos que a gente precisa fazer para se preparar para essa nova fase da empresa? Os primeiros que eu recomendaria aqui, sem dúvida nenhuma, seriam psicologia positiva e inteligência emocional. Muito mais pautado para soft skills do que para hard skills. Veio essa pergunta para a Letícia também, né, Letícia? E eu sempre falo que o hard skills, não é que ele é mais fácil, é que ele tem um método, né? E são métodos que são de muitos anos, muitas vezes, né? Então, muitas pessoas passaram por esses métodos, muitas pessoas estudaram, as nossas formações falam muito sobre isso, e nós sabemos que se nós estudarmos, a gente passa de ano, não é assim? Agora, no soft skills, tem algo a mais, né? Que é muito como eu me controlo. Então, é o meu autocontrole, né? É eu no contexto da organização e não a organização no meu contexto. Então, aqui, Marco, eu queria trazer um pouco do aspecto para o indivíduo, acho que nós estamos aqui com um público que está nos assistindo e que é importante a gente falar um pouco sobre virtudes e forças, né? E falando, assim, de escolhas de treinamento, eu iria para soft skills, psicologia positiva e inteligência emocional, e eu trabalharia, eu sempre falo, existem 6 virtudes que eu trabalho muito com os meus times, né? Então, todos que trabalharam comigo sabem o quanto eu trabalho isso, e eu vou deixar aqui para vocês, eu acho que é importante investir nessas virtudes,
porque essas virtudes, independente das empresas que vocês vão atuar ou que estão neste momento atuando, elas colaboram muito para a transformação cultural e para o nosso crescimento profissional. Então, a primeira delas é a gente trabalhar sabedoria. E sabedoria está muito conectado ao amor ao aprendizado. Então, quando eu amo o que eu faço, quando eu gosto, quando eu tenho paixão por estudar, eu automaticamente eu saio muito mais fortalecido nas questões de inspiração, por exemplo. Então, quando eu gosto do que eu faço, quando eu amo o aprendizado, eu tenho uma sabedoria neste sentido, desse contexto, diferente de outros profissionais. Quando eu trabalho criatividade, né? Então, sabedoria no sentido da criatividade. Então, quando eu me disponibilizo a fazer algo que eu nunca fiz, quando eu me disponibilizo a aprender algo que eu não sei, né? O critério da curiosidade, né? Então, eu falo muito isso, a curiosidade desperta o interesse. Então, as pessoas curiosas também estão muito vinculadas a essa sabedoria. A coragem. Oi? Eu ia falar, Isabel, que curiosidade, na verdade, é o sinônimo da inovação, né? Exato. Então, se você precisa inovar, você precisa ser curioso, né? Exato. Então vamos ser curiosos, vamos querer descobrir mais, porque a gente quer inovar. Então, é isso, por aí, né? Exato. Então, uma primeira virtude é sabedoria. Eu trouxe aqui, contextualizei um pouco para vocês a sabedoria. A segunda virtude que eu traria aqui em voga para vocês é coragem. Eu acho que essa pandemia, ela exigiu algo de nós que é algo que se fala tanto, mas que antes da pandemia se praticava muito pouco, e eu acho que com a pandemia a gente veio a praticar mais, né? Coragem, bravura, perseverança e vitalidade. Então, nós precisamos trabalhar isso diariamente nas nossas rotinas, nas nossas empresas, na nossa família, inclusive, isso é muito importante. Uma outra virtude que eu gosto sempre de trazer, que também veio muito em voga por conta da pandemia, é o humanismo, né, que a gente fala, precisamos ser empresas mais humanas. Não precisamos ser empresas mais humanas, nós precisamos trabalhar o humanismo, né? E como é que nós trabalhamos isso? Por meio do amor, por meio da generosidade, por meio da inteligência social, de entender que nem todo mundo tem o mesmo aspecto que nós, nem todo mundo está nas mesmas condições que nós. Isso é muito importante para a gente trabalhar o humanismo, né? Então, se eu não sou generoso, se eu não pratico amor, se eu não tenho amor, e se eu não exercito a inteligência social, que é um pouco diferente da emocional, que é de fato entender que eu não posso calibrar todo mundo pela minha régua, que as réguas são diferentes, isso é trabalhar esse humanismo, né? Uma quarta virtude que eu deixo aqui para vocês é trabalhar a temperança, né? E essa palavra mesmo, temperança. Autocontrole, né? Então, eu tenho que ter autocontrole, eu preciso trabalhar a humildade para dizer não sei. Eu sempre falo, não sei é uma resposta, não sei, vou buscar saber, né? Então, isso é muito importante dentro das organizações hoje, né? Trabalhar o autocontrole, mas ao mesmo tempo ter humildade, né? Ter humildade para dizer, desculpa, me errei, né? Fui equivocado, tomei uma decisão emocionada, que isso está muito conectado com a prudência. Então, isso é uma virtude extremamente importante dentro das organizações. Então, busquem saber sobre isso, busquem trabalhar sobre isso. E tem um aspecto importante aqui também de virtude, que é uma outra que eu traria aqui para vocês, que é a transcendência, que é a apreciação da beleza, que é a apreciação da esperança, que é a espiritualidade, que a Vera sabe que eu amo isso todo mundo, que é exercer, gente, gratidão, né? Então, acho que isso é extremamente importante. E, além da gratidão, o humor, gente. O que seria de nós se não fosse humor, né? Então, eu falo, o humor é muito importante dentro do contexto organizacional, né? É uma virtude, sem dúvida nenhuma, é uma competência. Os americanos trabalham o humor como uma competência. Então, a gente precisa ter essa habilidade para poder, de fato, se autocontrolar, mas, ao mesmo tempo, se automotivar, né? Então, acho que isso é extremamente importante. Então, Marca, assim, trazendo respostas para você, eu investiria nisso. Investiria nisso enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto organização. Eu, enquanto RH das organizações, eu trago isso em pauta, vamos investir em inteligência emocional, psicologia positiva, porque é isso que faz a nossa liderança forte,
É isso que faz a nossa liderança entender os mecanismos de pessoas, é saber que pessoas sentem como qualquer um sente, é saber que nós somos movidos pelo sentimento, né? E eu investiria sem dúvida nenhuma nisso. E também eu sempre deixo, não sei se vocês gostariam de recepcionar, eu gosto de indicar as literaturas. A Vera sabe que eu sempre falo, Com né? certeza, Nada como ler 11 livros para você se tornar especialista em alguma coisa. Claro, tem que ler. Claro, né, Isabel? Não é demais, né? Mas eu tenho por habitualidade ler bastante, e o que eu deixaria para vocês aqui muito, para vocês pensarem sobre cultura, sobre felicidade, sobre propósito, sobre sentimentos. Eu tenho uma listinha, agora eu vou ter que colar a listinha, tá, Vera? Senão... Pode colar. Aqui. Um deles, que eu gosto muito, é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Então, eu li esse livro quando eu estudei em Boston, inclusive, foi em 2010, 2011, eu acho. É um livro fantástico, tem em português, é um psicólogo sensacional, que ele fala do como ser feliz, né? Então, e ele chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, porque, para quem não conhece, Harvard é uma das universidades mais tough que tem, né? Uma das que puxa muito a régua, exige muito dos alunos, mas ele contextualiza ali uma forma simples de você viver e de você absorver conteúdos. Um outro livro que eu gosto muito, que fala do que eu indiquei aqui de curso, é O Estilo Emocional do Cérebro, né? Que é do Richard. Então, ele fala como o nosso cérebro separa e como que a gente pode trabalhar esses aspectos emocionais. Tem um outro livro que eu amo, que se chama Florescer, do Martin, e nesse Florescer ele fala como a gente pode encontrar o nosso propósito, o quanto a gente pode florescer, basta a gente se auto-observar, basta a gente, de fato, se conectar conosco. Então, antes da gente se conectar com alguém, se conecte com você mesmo. Então, acho que ele traz esse aspecto que é fundamental. E, para encerrar, eu deixaria aqui a ciência da felicidade. De fato, a felicidade é uma ciência, né? A gente não pode negligenciar esse ponto. É uma ciência, ela pode ser estudada, a gente pode implementá-la, pode conhecer a cada dia, pode fazer mais e melhor a cada dia. E eu gostei muito do livro da Sonja, onde ela traz e ela contextualiza isso, ela traz a contextualização da ciência da felicidade. Então, acho que eu deixei aqui umas dicas importantes para vocês. É porque, né, Isabel, a gente passa 8 horas trabalhando, mais ou menos, exatamente. Algumas pessoas mais ou menos, né? E aí a felicidade é importante mesmo, né? Porque a gente entendeu mais ainda nessa pandemia o quanto é importante a gente, né, trazer essa felicidade para o dia a dia, né? Então, é fundamental. Exatamente. Essa é uma reflexão importante, né, Vera? Quando você para observar que, de fato, você dedica 70% do seu tempo em vida no trabalho, a pergunta que você precisa fazer rapidamente é: aonde está a sua felicidade? Claro. E você tem que fazer os outros felizes também que trabalham com você, Exatamente. Isabel, então... Ô, Mark, responde tudo. Ela tem todas as virtudes, todos os livros aqui. Maravilhoso. Nota 1000. Passou de ano com folga. Vou de férias agora, hein, Vera? Exatamente. O Mark tem que tirar foto, hein, Mark? Então, eu ia pedir para vocês ligarem a câmera para a gente tirar uma foto aqui e registrar esse momento. Bom, Glaucio, vamos lá. Fernandinho, Orlando, tô vendo, hein? Tô te vendo. Célia... Olha, gostei da Célia de máscara, muito bem, mas Célia. A Célia é muito chique, ela é muito chique. Nádia, por favor. Thaís, Elaine, Lígia, Paty, Jack. Olha que time. Olha, Adri. Obrigado, boa. Vamos lá para a foto. Peraí, vou te contar até 3, hein? Espera aí que a Fernandinha Orlando está ligando a câmera dela. Diz ela. Não, mentira. Tá bom, vamos lá. 1, 2, 3. Mais uma para garantir, né, gente? Vamos lá. 1, 2, 3. Foi. Tirou. Pessoal, pode falar. Mark. Não, eu queria agradecer, né, a Isabel, né, que fico muito feliz de a gente trabalhar juntos, Isabel, fico muito feliz mesmo.
Como eu digo para você sempre, e algumas pessoas me ouvem dizer isso também, tudo pode, tudo é possível quando a gente acredita. E quando a gente tem a melhor das intenções, a gente consegue transformar o mundo mesmo. Então, assim, foi incrível. A Letícia também foi muito bom. Letícia, nossa, depois a gente vai conversar. Você falou um monte de coisa, assim, muito interessante a maneira que vocês fizeram essa transformação cultural dentro da Be Brown, né? E é isso, assim, a gente tem que valorizar mesmo a cultura, valorizar mesmo a felicidade dentro da empresa, porque a gente fica muito tempo dentro da empresa, né? E tem que trazer isso para a cultura, né? Como a Letícia falou, você falou também. Então, eu queria agradecer muito a vocês e todo mundo que acompanhou, né? Espero que tenham gostado, né? E em breve. Érica, Célia que está numa empresa de 16 mil pessoas. Quantas pessoas tem na empresa, Célia? 16 mil? Temos 18 mil agora, Vera. Tá, desculpa, não estou acompanhando. Não acompanhei ontem, já aumentou. A próxima live já está. Graças a Deus. Ela trabalha na Serede, então já viu, né, gente? Então, Isabel e Letícia, é isso. Muito obrigado mesmo por, enfim, obrigada a vocês. Ter compartilhado esse conteúdo maravilhoso. Foi excelente, de verdade. Muito obrigada, Isabel. Todos que participaram também. Espero que tenham gostado de verdade. Muito bom. Isso aí. Obrigada, viu? E não se esqueçam, hein, gente? Sigam a página do Fala Company lá no Instagram e no LinkedIn. Isso, exatamente. Obrigado, Gil. Então tá, um beijo grande. Isabel, a gente se fala ainda, viu? Sim. Ótima semana, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Ótima pessoal. semana. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.